Jogue a estratégia no lixo se técnicas mirabolantes são a justificativa que você tem para levantar da cama todos os dias. Eu tenho estratégias sensacionais, automações fantásticas, tentativas e técnicas de manipulação que vão fazer eu ganhar dinheiro. Se você levanta da cama todo dia com o propósito de ganhar dinheiro e usa técnicas para isso, você não entendeu nada do jogo. Eu sei que você quer empreender com propósito, mas me diz aí se de vez em quando você não é assaltado por seduções que te prometem ganho fácil, sem muito esforço. Acorda, é justamente isso que está impedindo você de ganhar dinheiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar que o caminho do longo prazo é o caminho do curto prazo. E te mostrar técnicas para fazer você ganhar dinheiro como consequência de fazer um trabalho bem feito de conexão com o cliente. E não ficar usando truques manipulativos que só vão te afastar do jogo. Olá, bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo, eu sou o Ricardo Ricchini, eu sou mentor de vendas e eu te ensino a ganhar dinheiro inspirando o seu cliente e fazendo ele confiar em você. Eu tenho convicção de que é possível acelerar em muito as empresas com ética e transparência radical. Eu vou provar para você que isso faz a sua empresa se tornar uma fábrica de ganhar dinheiro. Me acompanha se isso faz sentido, porque você vai sair desse vídeo um vendedor melhor do que você é agora. Eu uso um slogan que diz: pare de vender e passe a ser comprado. Em outras palavras, isso significa: eu te ensino a desenvolver um sistema onde os seus esforços de venda diminuem cada vez mais e a sua lucratividade aumenta. Você pode imaginar que esse não é um caminho de curto prazo. Tá? Você vai ter que desenvolver técnicas, isso envolve geração de conteúdo para provar que você é um especialista, isso envolve trabalhar a sua expressão para inspirar cada vez mais o cliente. O que é inspirar? Eu falo a verdade que está no meu coração. Eu realmente acredito no que eu estou vendendo e isso sai como inspiração. Não é a palavra que eu estou dizendo, mas a maneira como eu digo. Isso inspira o cliente, ele vai pagar para ver, ele vai passar a confiar porque a minha entrega vai estar realmente alinhada às expectativas que eu criei, ele compra, ele recompra, ele indica, e aí os meus esforços de venda diminuem, porque as pessoas vêm indicadas para mim, elas fazem referência sobre o meu trabalho. O Ricardo é muito bom, o treinamento dele realmente funciona, você tem que dar um voto de confiança. A gente adora indicar, né? Então imagina que se você for confiável, se você for um vendedor referência no ramo em que você atua, as pessoas vão passar a indicar você e o esforço de venda diminui. A única coisa que você tem que fazer é manter a sua reputação sempre elevada. Esse trabalho não é um trabalho de vendas, é um trabalho de confiança, é um trabalho de ser um ser humano decente. E o que vai acontecer? A sua autoestima vai subindo sem parar, porque quanto mais você é uma referência, mais as pessoas gostam de você, menos não você vai tomar, a sua autoestima sobe e você vai virando cada vez um vendedor melhor. Faz sentido isso? Eu acho que faz. Mas não é razoável você imaginar que esse é um caminho instantâneo. Tá? Se você está desesperado para vender nesse momento e adorou tudo o que eu estou dizendo, mas não dá tempo de desenvolver tudo isso, então você precisa de um marketing de interrupção. É uma técnica de venda, não tem nada errado com isso. Tá? Então, se você precisa de rapidez, é o marketing de interrupção que você quer trabalhar. Mas se você quer desenvolver toda uma estratégia onde o esforço de venda diminui e a lucratividade aumenta, então a gente está falando do marketing de permissão. Tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre os dois tipos e como que você pode combinar uma estratégia com outra para ir transformando o seu esforço de venda, diminuindo ele e sendo cada vez mais uma referência. Porém, se você precisa de mais velocidade, eu vou te mostrar como o marketing de interrupção pode funcionar da melhor forma possível, tá bom?
E para isso, eu vou falar de dois termos aqui que o marketing usa muito. Eu não gosto, eu já falei isso em vários vídeos, que eu não gosto de linguagem complexa, tá? Eu vou falar só os termos para poder mostrar de forma simplificada e didática o que eles funcionam, tá? Só para dar esse toque aqui, a linguagem que o cliente compra é a linguagem simples, porque o cliente quer fazer um bom negócio e resolver o problema dele. Se eu passo informações em inglês e dados técnicos e informações do meu nicho de mercado que o cliente não entende, ele até pode achar que vai fazer um bom negócio, mas ele não consegue imaginar como que o problema dele vai ser resolvido, porque eu estou jogando mais informação que eu não conheço, estou gerando mais problemas do que soluções. Então a linguagem que você tem que falar com o seu cliente é a linguagem simples, ok? Tem dois termos, eu vou falar eles uma vez, depois não falo mais, que é o inbound marketing e o outro é o outbound marketing. Inbound marketing é, como eu chamo de marketing de permissão. O outbound é o marketing de interrupção. Eu vou usar esses termos daqui para frente. Tá? O marketing de permissão é quando você cria e distribui um conteúdo relevante, ou seja, um conteúdo que o seu público vai gostar de receber. Então, eu estou falando de técnicas de vendas, eu sou um mentor de vendas, mas se eu só falar de venda o tempo todo, eu viro um chato. Na verdade, as pessoas têm um pouco de aversão sobre isso. Aí, então, eu vou falar de ética. Como a ética é importante nos negócios. E eu sou um cara mais chato ainda, porque, tá bom, esse papo de ética eu ouço toda vez, como é que isso vai funcionar? Então, os meus posts vão orbitando sobre como que o cliente pode fazer sucesso, como que ele pode se aliar ao cliente, como confiança é a base dos relacionamentos. Não preciso estar falando de vendas. Eu posso passar frases de impacto, né, que mostram como isso funciona, e passar dicas práticas de como que o cliente faz para ele ser também um bom vendedor. Tá? Afinal, é isso que eu vendo. Então, quanto mais eu faço isso, mais eu mostro a minha reputação, né? Mais a minha autoridade sobe como especialista no ramo em que eu atuo e mais as pessoas gostam de receber isso. Tá? Tem muita gente trabalhando o marketing de conteúdo, então é fácil de você ver isso nas redes sociais. As pessoas estão oferecendo o que elas têm de melhor. Né? E tem muita gente que duvida, e inclusive muita gente me pergunta isso, né? Mas se você está oferecendo conteúdo gratuito, por que elas vão comprar de você? Né? E essa é uma estratégia de longo prazo de marketing de conteúdo que vai gerar mais pessoas, uma comunidade cada vez maior de pessoas que estão sendo atraídas pelo meu conteúdo, só que esse conteúdo é em gotas. Como eu estou falando aqui, por exemplo, no meu caso, de mudança de comportamento para adquirir os hábitos de sucesso dos vendedores, a mudança de comportamento não funciona com um post, nem com 10, nem com 100. Ele funciona com um trabalho de consistência. Então, em algum momento, a pessoa vai entender, não é uma preocupação minha, eu não estou querendo vender nos posts, nas redes sociais, eu estou querendo provar que vale a pena ela me seguir. Então, eu tenho que ser ultra assertivo, ultra empático para entender o que o público quer. Portanto, eu não estou vendendo, eu estou oferecendo conteúdo. Então as pessoas vão vendo isso e eu posso de vez em quando, como estou fazendo agora, falando que funciona um treinamento para mudança comportamental se ele tiver uma sequência. O meu treinamento, por exemplo, que eu gosto de dar em empresas, ele tem 10 semanas. Porque em 10 semanas eu consigo fazer uma mudança comportamental, mas não consigo fazer em um vídeo de 30 minutos como esse. Okay? Então, esse é o princípio do marketing de permissão. As pessoas pedem para receber o meu conteúdo. Né? Outra maneira de fazer isso é, eu tenho um blog, e no blog sempre tem, isso é muito comum, né? Se você gostou desse artigo e quiser continuar recebendo esses artigos relevantes para você, sem precisar lembrar de ter que vir ao meu blog, então você pode colocar o seu e-mail aqui e eu vou te mandar. Né? Eu faço isso, muita gente faz isso. Né? Então eu estou abastecendo o mailing do blog que eu fui visitar e regularmente eu vou receber na minha caixa de e-mail os artigos. Por que não é interrupção? Porque eu pedi.
né, para receber. Então é o marketing de permissão. Eu tive a permissão de mandar para a caixa de e-mail da pessoa o artigo, ok? Este é o marketing de permissão. É isso que vai fazendo com que as pessoas se encantem pelo meu conteúdo. E se a palavra encantar é um pouco pesada para falar de comercial, é isso que vai fazer as pessoas perceberem que elas vão ter grandes vantagens em algum momento de consumir o que eu tenho para vender. Quando isso vai acontecer, eu não sei, mas eu estou sempre na memória da pessoa até que, no momento que ela precisa fazer uma compra, eu estou na memória dela. Eu vou me tornando memorável quanto mais eu trabalho o marketing de permissão. Tá? Essa é a regra, esse é o segredo, que não é segredo, né, de parar de vender e passar a ser comprado. Então, eu não estou vendendo. Olha que interessante. Todo mundo acha que vender é desgastante, que vender deixa as pessoas doentes, as pessoas saem de vendas. Tá? Esse é o marketing de interrupção, que eu vou falar daqui a pouco. O marketing de permissão, eu não estou vendendo, eu estou entregando o meu melhor. Olha que delícia, poder entregar gratuitamente o meu melhor. O que acontece é que na hora que as pessoas tiverem que comprar, elas vão me considerar como uma pessoa que eu diria até que eu sou a principal pessoa que elas vão procurar quando elas estiverem lembrando ou com uma necessidade de comprar o que eu vendo. Por quê? Porque eu estou me mostrando presente de forma amigável, nada agressiva. Eu estou lá desenvolvendo conteúdo. Então eu paro de vender e eu passo a ser comprado. Quando as pessoas precisarem de mim, elas vêm até mim. E os grandes influenciadores, não é influencer, né? Eu estou falando raiz, né? Os influenciadores, as pessoas que influenciam as pessoas nas redes sociais, têm 1 milhão, 2 milhões, vários milhões de seguidores. A pessoa entra numa live e tem 300 pessoas seguindo. O que significa isso? Que quando ele ofertar algum produto, tem uma massa de pessoas tão grande ali que uma parcela compra. Né? Esse é o marketing de conteúdo, é por isso que funciona. Porque eu construo uma comunidade que eventualmente vai comprar de mim quando ela tiver necessidade de compra ou quando eu tiver alguma coisa a ofertar. Às vezes ela nem está precisando comprar, mas como eu oferto e elas confiam em mim, a tendência que elas comprem é maior do que o marketing de interrupção, que basicamente são as abordagens tradicionais que sempre foram usadas. Anúncio em página de revista. Por que é o marketing de interrupção? Eu estou lá lendo a revista com algum assunto que me interessa e de repente eu sou interrompido por uma propaganda e continuo a ler depois que eu passar essa página, que eu virar essa página. Então, eu preciso estar muito necessitado do produto para olhar aquilo e parar de ler o artigo que eu estava lendo, ou ver as fotos que eu estava vendo, qualquer coisa do tipo, para falar assim, meu Deus, isso aqui é muito importante. Tá? Esse marketing de interrupção, nesse caso, a gente sabe, a gente está muito acostumado que revistas têm propagandas, então não é uma coisa que, vamos dizer assim, me irrita. Né? Pode até atrapalhar, mas é uma coisa que passa batido. Então, o marketing de interrupção, ele não está necessariamente focado num nicho, mas ele está focado em atingir o maior número de pessoas possíveis para que na memória, para que fique na memória para em algum momento eu fazer a compra. Então, por exemplo, tem uma página inteira de uma propaganda de cerveja. Naquela hora eu não estou consumindo, eu não estou pensando nisso, eu estou lendo uma revista enquanto estou esperando ser atendido do dentista e a última coisa que eu penso é em tomar cerveja. Então é um trabalho de manutenção da lembrança do cliente que existe cerveja. E aí quando ele vai no supermercado, ele não percebe, mas foi ativado, né? De novo quando ele vê a cerveja. Ele não pensa, eu vi a propaganda de cerveja, portanto eu preciso comprar. Né? Ele vai sendo ativado por propagandas na TV, que são interrupção, né? Estou vendo a novela para passar o comercial de cerveja. Interrupção. Né? Estou na rede social, aparece propaganda de cerveja. Estou vendo uma revista, aparece uma propaganda de cerveja. Então, quando eu vou no supermercado, é mais fácil de eu ser ativado a minha lembrança, eu não posso esquecer de pegar a cervejinha. Tá? Não tem nada de errado, mas é um marketing de interrupção. Ele não cria fãs pela interrupção. Na verdade, ele cria um pouco de distanciamento. Mas é uma maneira
de funcionar no curto prazo. E tudo que eu disse aqui não é curto prazo, eu vou dizer agora. E todo mundo sabe como é isso. Eu estou trabalhando, toco o telefone, eu atendo e é um telemarketing querendo me oferecer alguma coisa. E aí você fala assim, meu Deus, telemarketing, que coisa chata. E aí a gente percebe muito como é o marketing de interrupção. Eu fui interrompido nas tarefas que eu estava fazendo, sendo lazer, sendo profissional, fui interrompido por uma pessoa que não me conhece, que não sabe os meus gostos, querendo me oferecer alguma coisa que provavelmente eu não estou interessado. E aí ela começa a usar um monte de gatilhos mentais de manipulação para falar que a oferta é imperdível e passar por cima dos meus argumentos de objeção. Como não existe nenhum tipo de conexão nem confiança, a minha tendência é eu ficar muito chateado com isso. Mas, se a gente botar a prospecção, que é uma prospecção fria, né? Eu não conheço a pessoa, eu estou começando, tentando fazer uma relação com argumentos manipulativos. Então é muito difícil disso dar certo. Só que o índice que eu tenho é que 97% das vezes eu vou tomar um não com isso. Né? Só que 97% não é 100%. Então, se eu ligar para 100 pessoas, 3 delas podem me dar a chance de eu falar mais, porque podem ser mais fáceis de persuadir, podem estar realmente precisando, podem estar num momento que não estão fazendo nada, então não é tão interrupção assim. Tá? Portanto, depende de uma estratégia massiva. Tá? Então, eu estou falando do telemarketing aqui, eu podia também falar de um disparo de e-mail marketing para quem não for não solicitado, que a gente conhece como spam. Né? Eu mando milhões e daqueles milhões um ou outro vai acabar aceitando. Eu não aconselho porque esse não é um caminho sustentável de longo prazo para a gente ganhar dinheiro com menos esforço de venda. Tem sempre que fazer esse esforço. E aí você vai dizer, Ricardo, mas você aperta um botão e dispara milhões de e-mails. Não é bem assim. Tá? Cada vez mais os servidores da internet estão bloqueando mensagens mal feitas, bloqueando mensagens que disparam em milhões de números. Então, as técnicas de disparo de e-mail ficam cada vez mais elaboradas e elas vão custando cada vez mais caro. E se você pegar um e-mail mal feito para disparar de qualquer jeito, as pessoas vão começar a repudiar e elas podem associar a sua marca a algo muito desagradável. Toda vez que eu penso numa marca, eu lembro do telemarketing me acionando, eu lembro do spam que eu recebo, eu falo assim, eu odeio essa marca. Ainda que talvez eu precise dela, né? Mas eu não gosto disso. Isso vai criando um monte de atritos. Por exemplo, a minha expectativa é ficar alta demais. Já que eu estou contratando, eu quero tudo perfeitinho. Então, no pós-venda eu vou dar trabalho. Isso vai diminuindo a lucratividade. Né? Acho que eu já te convenci que o marketing de interrupção não é uma boa estratégia. A não ser que você precise rapidamente lucrar. Então você pode disparar o máximo de e-mail marketing que você puder para que 0,5%, 1% que for que aceita essa mensagem, né, ela pode vir a comprar de você. E a prospecção, por exemplo, de ligações frias, que você liga para um número gigante de pessoas. Imagina que os call centers têm centenas de pessoas ligando, né? Então em pouco tempo eles estão ligando para milhares de pessoas, fora as automações que tem nos telefones, e aí isso pode girar em um dia algumas vendas. Tá? Então se você está com muita pressa, você vai trabalhar no marketing de interrupção, e isso não gera conexão, mas pode gerar vendas. O problema é, sempre você vai ter que fazer esse mesmo esforço para fazer poucas vendas, mas vai conseguir fazer. O marketing de permissão, que a gente também pode chamar de marketing de conteúdo, não é exatamente a mesma coisa, mas aqui no contexto funciona, é o marketing onde você vai ganhando fãs, ganhando pessoas que se interessam pelo seu conteúdo, e em algum momento você vai espontaneamente ser comprado sem fazer esforço de venda. Tá? Um é de longo prazo, um é de curtíssimo prazo. Faz muito sentido porque eu não penso em vender agora, eu penso em vender sempre. Né? Sempre vender com pouco esforço, então eu começo com esforço, e não é um esforço hercúleo no início, é um esforço de consistência. Eu vou aprendendo como
eu vou sendo consistente. A hora que eu for consistente, por exemplo, fazer um post por dia, sempre relevante, sempre com cuidado, com zelo de agradar ao meu cliente, a hora que eu pego primeiro eu tenho a determinação, né? Depois eu pego a consistência, então isso em algum momento vai dar retorno. E não é o caso aqui desse vídeo, mas existem muitas estratégias para depois que o marketing de conteúdo está funcionando minimamente, você consiga acelerar as vendas. Mas é um caminho de longo prazo, é um caminho que precisa de muita disciplina para ele funcionar. E eu aconselho a todo mundo ter disciplina, por motivos óbvios, né? E uma boa maneira de você desenvolver disciplina é começando a tentar fazendo posts diários. Você vai ver como é difícil se inspirar, como é difícil ter tempo para fazer isso, e aí você vai ver que não dá para fazer isso todo dia. Então você vai começar com um processo de criação de conteúdo. Então, um dia na semana eu produzo 7 conteúdos. Depois, no outro dia, eu produzo as artes ou contrato alguém para fazer as artes para mim. Aí, no outro dia, eu programo esses posts. Então, 1 hora por dia, 3 dias eu tenho programação de posts feitos para a semana. Então, eu estou com a disciplina e a organização. E as coisas começam a funcionar. Isso não funciona só para posts na internet, isso funciona para a vida. Isso funciona para a vida profissional. Então, começar a colocar os tempos na agenda para você fazer certas coisas é o segredo da vida, né? O segredo de ter um domingo para descansar, ok? Então isso é muito interessante, é muito eficiente e é o que eu aconselho. Estou falando de marketing aqui? Sim, mas também estou falando de vendas. O vendedor que se utiliza das estratégias do marketing de conteúdo, vamos dizer aqui um exemplo prático, e eu fiz uma venda semana passada assim. Passei uma proposta para um cliente que me pediu, e o que acontece é que o cliente não responde na hora, né? Eu tinha o contato dele no WhatsApp e fiquei falando, como é que eu faço para falar com esse cliente sem ser chato? Então eu passei um conteúdo das minhas estratégias. Putz, lembrei de você, esse conteúdo eu acho que vai te agradar, né? E em reciprocidade por eu ter passado algo agradável para ele respondeu, nossa, faz muito sentido mesmo. E, aliás, como a gente estava conversando, vamos fechar o negócio. Então eu não falei, ei, você viu a minha proposta? Né? Eu fui amigável, passei um conteúdo que as pessoas gostam de receber, eu trabalho com um nicho, eu trabalho cada vez mais focando em um tipo de cliente que está em um tipo de especialidade que vai fazer ele se interessar por mim, a gente chama isso de persona, né? E então eu tenho uma assertividade muito grande, eu só quero falar com pessoas que estão interessadas em vender com propósito, em vender com integridade, em vender nesse sistema consistente. Então eu falando com essas pessoas é mais fácil de eu agradar elas, cada vez fica mais assertivo, então eu passei um conteúdo para ela pelo WhatsApp, que poderia ter sido o mesmo conteúdo que estava no Instagram, no Facebook, ou no LinkedIn, ou no meu canal do YouTube, ou seja, não tem esforço ali, foi só me aproveitar da estratégia de marketing para usar em vendas. E o cliente, puxei assunto com ele de uma forma simpática e ele falou, vamos fechar negócio. Ele já estava querendo fechar negócio comigo, mas precisou de um gatilhozinho para ativar isso, sem eu precisar achar que eu sou chato de insistir com o cliente que eu passei a proposta, né? Que é muito comum. Então, é isso que eu aconselho. Mas, se você está precisando vender agora, o ideal é você trabalhar em 2 frentes, essa seria uma solução, trabalha em 2 frentes e vai fazendo a migração de um para o outro. Ou seja, eu tenho um time de prospecção, ou eu mesmo vou prospectar bastante, e à medida em que a prospecção vai fazendo as vendas que eu preciso, eu vou trabalhando também com o marketing de conteúdo para em algum momento eu não precisar mais fazer essas prospecções frias que são tão desgastantes. Tá? E eu vou fazendo a migração para o marketing de conteúdo. Então, assim, é simples, eu vou tentar fazer uma mecânica aqui para a gente ver como isso funciona. Eu pego, vamos dizer assim, a minha manhã para fazer prospecção fria, eu sei que vai dar pouco retorno, mas eu estou lá na batalha, né? E à tarde eu vou produzindo conteúdos e vou programando os posts, por exemplo, hoje, que é finalzinho de novembro de 2020, não sei quando você vai assistir esse vídeo, eu já produzi todos os conteúdos de dezembro, para eu poder
descansar, mas em dezembro recarregar as energias, poder ficar com a minha família sem me preocupar em trabalho. Tá? Então eu desenvolvi a disciplina e organização para adiantar um mês. É bem possível. Tá? Eu já estou acostumado, mas não é nada do outro mundo. Então tem um post por dia em dezembro inteiro que já está produzido por mim em novembro, um mês antes. Disciplina, organização não custa tanto assim, é apenas uma consistência, um aprendizado que vai fazer você trabalhar assim. E aí você começa a produzir bastante conteúdo e não é esforçoso. Você continua na sua prospecção, mas quando o marketing de permissão começar a te trazer resultados, você vai poder ir relaxando um pouquinho com a prospecção fria. Tá? Outra coisa que eu sou entusiasta, que eu sempre falo, vai atrás de grupos de network. Grupos de network têm uma metodologia que faz você trabalhar sempre recebendo indicações à medida que você passa a ser uma pessoa confiável, e aí, mesma coisa, o seu esforço de venda diminui, o esforço é de manter a sua responsabilidade na entrega para o cliente, confiabilidade, mas isso traz prazer, né? Porque é legal a gente ser reconhecido como uma pessoa confiável, né? E não ficar manipulando. E à medida que te indicam, você não precisa fazer mais prospecção fria. Nunca mais em grupos de network você precisa fazer prospecção fria, porque à medida que as pessoas te conhecem, elas começam a te indicar. À medida que elas confiam, sabem que você é um cara bom no que você faz, que você entrega no prazo, que você é ponta firme e é gente boa e é solícito e todas essas outras habilidades dos vendedores de sucesso, elas começam a te indicar. Então a metodologia que faz isso funcionar. Falei de rede social e falei de network, tem várias, tá? Mas o ideal é você sempre trabalhar a sua reputação. A reputação vem junto com a autoridade, vem logo atrás a autoestima, você vira uma máquina de fazer negócios e as pessoas começam a te conhecer. Você vira uma referência no mercado onde você atua. Esse é um trabalho de longo prazo. Mas, o que eu disse lá no começo do vídeo, o caminho do longo prazo é o caminho do curto prazo, né? Ao não pensar em atalhos, você cria os atalhos. Porque quando você é referenciável, né, quando você é uma pessoa confiável, você não precisa mais fazer esforço de venda, as pessoas vêm até você. Ok? O trabalho de prospecção fria, ele não é fácil. Tá? Então eu falei como que a gente faz, trabalhando na prospecção fria, vai trabalhando esse meio de ser reconhecido como uma pessoa memorável no longo prazo. Vamos dizer assim, você é mestre no que você faz, mas se ninguém te conhece, não tem como ser referência. Então, ser referenciável, ser memorável, dá trabalho. Você precisa ser conhecido, precisa ter um número razoável de seguidores engajados. Não é ter um número de seguidor, não é comprando seguidor. As pessoas conhecem, confiam e as maneiras de provar isso é like, comentário nos seus posts, mas tudo são métricas para você ir trabalhando. Lembra que eu falei no começo do vídeo, joga a estratégia fora se você vai ficar só vendo o número de likes, porque isso não te traz dinheiro. O que traz dinheiro é você ver que os likes são pessoas cada vez mais se apaixonando pelo seu conteúdo, se conectando mais com o que você tem a dizer. Isso é a estratégia que você não vai jogar no lixo. Essa é a estratégia verdadeira. Ou seja, eu não estou fazendo post para ganhar like, eu estou fazendo post para engajar cada vez mais a minha audiência. Ou seja, eu levanto da minha cama com o propósito de oferecer o meu melhor e a partir disso, naturalmente, eu vou ser reconhecido como um bom profissional. Ok? Vamos voltar ao assunto. O trabalho de prospecção fria não é fácil. Então, é muito simples dizer para a minha mente, de manhã eu faço prospecção, à tarde eu trabalho com marketing de conteúdo. Daqui a pouco eu falo assim, eu vou fazer só o marketing de conteúdo porque é o único legal. Não prospecto mais e quebro. Eu preciso de dinheiro agora. Tá? Então, você precisa de muita motivação para seguir em frente. Uma coisa bem razoável aqui. Vamos dizer que você tem uma listagem de telefones, isso não é problema. O marketing já te passou isso, né? Você só tem que ligar. Então, 30 ligações por dia, quando eu digo 30 ligações, é pessoas que vão te atender e que você vai tentar marcar uma reunião ou passar alguma informação por e-mail ou passar alguma proposta, tá? Isso é razoável numa manhã ou numa tarde. Só que quando você vai rentabilizar, você para para tomar um cafezinho, você para para comer alguma coisa, no home office você para para lavar a louça, vai na academia, depois você volta e faz 5 por dia, cada vez menos. Por quê? Porque o natural
como é uma prospecção fria, onde as pessoas não te conhecem, o natural é que você vai tomar não, 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 não. Então precisa de muita motivação. Tá? Essa é a causa pelo qual os prospectadores perdem o pique de trabalhar. Tá? Então, vou passar aqui a minha melhor estratégia para isso. Se você tem uma lista pronta e só basta você ligar, você não iniciou nenhum relacionamento. Você vai ligar para ver quem que é essa pessoa. Tá? Então você fala, eu quero falar com o departamento comercial, eu quero falar com vendas, eu quero falar com diretoria. Você nem sabe quem que é. Isso é muito ruim. Você está sempre indo num caminho desconhecido. Você não começou nada. O telefone que te passaram, o e-mail que te passaram, você nem sabe quem que é, não conhece. Então isso detona a autoestima de qualquer prospectador. Tá? E, às vezes, você faz prospecção, mas não é você que vai fechar o negócio. Às vezes, o prospectador abre portas para alguém e fechar, um super vendedor. Então, às vezes, você não começa nada e você não termina nada. É mega difícil fazer isso. Então, eu vou dar um caminho para a prospecção, tanto serve para você, como se você tem uma equipe de vendas ou de prospectadores. Tá? Você vai passar para essa equipe ou você vai fazer pesquisas. Se você tem uma grande listagem de telefones, liga para 5 desses e tenta conseguir mais 5 ou 10 fazendo pesquisas no LinkedIn ou fazendo pesquisas no Google das empresas que você quer encontrar. Você vai perder mais tempo, mas esse tempo que você vai perder ou investir, ele vai trabalhar a favor da sua autoestima, a favor da sua produtividade como prospectador ou da sua equipe. Então você vai incentivar a sua equipe ou você mesmo, pesquisa no LinkedIn. Fica aí meia hora, uma hora pesquisando quem que seria o cliente ideal. E a partir daí você obrigatoriamente tem que ter técnicas para fazer isso. Né? Tem que conhecer do que você vende, né? Para ter um pouco de inteligência. Aí a cabeça começa a funcionar a seu favor. Eu estou desenvolvendo as prospecções. Eu estou desenvolvendo os clientes que eu realmente gostaria de falar. Isso começa a fazer sentido na sua cabeça. Então, é bem mais interessante. Então, você mantém aquela sua lista de e-mails fria, que veio sei lá da onde, os telefones, você liga para 5, 10, faz logo de manhã, faz a pior parte primeiro, mas liga só para 5, 10. Respira fundo, vai pesquisar no Google. Eu acho que eu sou muito bom para vender para empresas de pequeno porte, no meu caso, empresas de pequeno porte, empresas com propósito. Talvez aí startups ou algum nicho ou outro, eu acho que um coach, eu venderia muito bem o meu trabalho para ele, porque ele sabe transformar a vida das pessoas, mas às vezes não sabe vender isso. Né? Então eu começo a identificar, fazer prospecção para essas pessoas está muito ligado com o meu propósito. Você entende como é que começa a mudar isso? Então você vai ganhando propósito, você vai ganhando um porquê você está fazendo esse trabalho de prospecção, ainda que seja uma prospecção fria. Quanto mais você identifica, mais você vai falar uma linguagem que talvez se conecta rapidamente com as pessoas. E aí não vai ser mais eu quero falar com o departamento comercial, eu quero falar com o gerente de compras. Você vai falar assim, eu quero falar com tal pessoa. Né? Porque você foi lá no LinkedIn e descobriu quem que é essa pessoa. É muito simples, talvez tenha até que fazer um curso no LinkedIn, mas é realmente simples de você achar a pessoa certa. Vai no LinkedIn, não confie em mim, né? Vai no LinkedIn, descobre como é fácil. E você vai ter o nome da pessoa. Significa que essa pessoa é mais fácil de ser abordada só porque você tem o nome? Não. Mas você começa a ter mais alimento para a sua autoestima, para a sua motivação, para falar, eu quero falar com o Francisco. Né? Ah, quem está falando? É o Ricardo. Se você falar Francisco e não o gerente de compras, né, você já ganha um pontinho com a secretária que te atendeu. Né? E ela pode falar, mas você conhece ele? E você vai ser sincero, não, mas eu tenho um serviço para o Francisco que ele vai se interessar muito por causa disso, disso, disso. Você pesquisou, você é o cara certo para ele. Né? Talvez a secretária fale assim, por favor, passe o e-mail. Você pode me passar o e-mail dele? Mas você começa a fazer isso. E lá no LinkedIn você se conectou com o Francisco. Então, você vai estar fazendo um trabalho de conteúdo interessante para o Francisco todos os dias no LinkedIn. Você pediu para se conectar com ele, você falou com a secretária dele e você mandou um e-mail para ele. Você já não é mais um estranho para ele. Né? Ele começa
a saber de você bem ou mal. Quanto melhor você fizer esse trabalho, menos você vai ser invasivo, menos vai ser conhecido mesmo com marketing de interrupção. Então, eventualmente, você tem mais chance de fazer isso. Mas, de qualquer maneira, isso eleva a sua autoestima. Então, não precisa querer fazer 30, 50 prospecções todo dia, porque normalmente isso não dá certo. Normalmente isso vai explodir a sua cabeça e você vai sair fora sem nem perceber. Ou você vai diminuir o número de prospecções, que vai colocar você mais desesperado ainda para vender, ou você nem percebe, isso não funciona, eventualmente a empresa quebra. Né? Eventualmente você vai ser demitido como vendedor, eventualmente você vai pedir a conta, você não quer mais lidar com isso. Mas se você fizer, apesar de ser uma prospecção fria, você fizer esse trabalho de busca, de colocar um pouquinho de propósito, né? Você vai começando a trabalhar, vai ficando interessante, e no outro período, vamos dizer manhã e tarde, à tarde você faz o trabalho de marketing de conteúdo, de marketing de permissão. Você pode... Eu fiz isso, né? Eu peguei uma lista só de pessoas de e-mails, de pessoas que eu conhecia, que eu já tinha feito contato, peguei e mandei para todo mundo um e-mail com um artigo, falei, se esse artigo não for ofensivo para você, se mantém aí. Depois de uns 2 ou 3 e-mails, eu fiz um sistema de automatização, onde a pessoa pode se desinscrever, né, apertando o botão, que é a maneira correta de fazer, só que eu já mandei vários e-mails depois que eu comecei a fazer essa lista e ninguém se desinscreveu. A gente tem como fazer isso por um sistema de automatização e eu vejo se alguém deixou de se inscrever. Ninguém se desinscreveu. Então, é um trabalho de marketing de permissão. Pedir permissão, mando de vez em quando, não mando todo dia, não sou um tremendo um chato, e permito que as pessoas façam a desinscrição se elas quiserem. Não sei se essa palavra existe, né? Subscrição em inglês, enfim. A pessoa pode parar de receber os meus e-mails. E ninguém fez isso. Então, eu acho que fiz um trabalho bem feito. Deu algum resultado de vendas em relação a isso? Eu acho que não, porque não tenho certeza absoluta. Mas quanto mais eu for mandando e-mails periódicos e menos as pessoas forem tirando a inscrição, significa que mais elas estão aceitando o meu conteúdo. Então, em algum momento, pode ser uma conta de 10 para 1, cada 10 posts ou e-mails que eu mando pedindo, oferecendo conteúdo, eu posso pedir para a pessoa comprar alguma coisa ou oferecer alguma coisa para ela. Né? Então, é tão poucas vezes que eu peço alguma coisa e tão muitas vezes eu ofereço que a pessoa vai entender isso, pode até ser realmente o gatilho que ela precisa para comprar de mim. Bom, então, marketing de interrupção eu não deveria fazer. O marketing de conteúdo, de permissão, deveria sim muito fazer, todos deveriam fazer isso, porque é uma estratégia de longo prazo, mas se eu precisar, eu tenho que ter alguma motivação, algum propósito para fazer isso. Se não, joga a estratégia no lixo. Ok? Era esse o recado. Sou Ricardo Ricchini, mentor de vendas de longo prazo, mentor de vendas sustentáveis, onde você ganha dinheiro por muitos anos e não só na hora. E nos vemos no próximo vídeo.